E aí, galera? Tá começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia E eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E aí, Márcio, fala pra mim. E aí, o que você achou aí dos 3 primeiros episódios de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder? É uma série que veio pra deixar embaixo qualquer orçamento de qualquer outra série, né, cara? Que você vê a qualidade desde o primeiro episódio, qualidade de filme, assim, não deixa nada, não deve nada à trilogia do Peter Jackson lá, né? Você vê que o investimento é pesado, né? Falaram que investiram uma grana pesada e você vê desde o primeiro minuto ali tudo que você via, até melhor na trilogia do Peter Jackson, né? Então, essa série basicamente conta a história da Segunda Era, né? Que é uma parte que a gente não conhece muito, a gente conhece por livros. Porque o Peter Jackson só, o que ele conta é tudo representando a Terceira Era, né? Que é a era lá do Frodo, naquela epopeia dele para poder levar o anel no Monte da Perdição lá, né? Que começa na Sociedade do Anel. Então essa parte da Segunda Era, Primeira Era, a gente sabe por causa dos livros, né? Tem o Silmarillion, tem Histórias da Terra-média, são livros que são separados, foram escritos depois, né? Alguns também com a ajuda do próprio filho do Tolkien, né? Então, assim, muito dessa história a gente ficou sabendo só através dos livros, porque na trilogia do Anel, a do Peter Jackson, só tem alguns relances no começo da Sociedade do Anel contando como foi a derrocada ali, a caída do Sauron, né? Como foi a guerra dos humanos e elfos contra os orcs e todos que apoiaram o Sauron, né? E mostra só flashes ali do Sauron depois de derrotar vários elfos e humanos, eles acaba sendo derrotado ali. Cortam até o dedo dele lá e ele perde o anel, que é o anel que ele acaba auxiliando. Depois a gente descobre por livros, e nessa série vai contar que é o anel que ele forjou, né, junto com um dos elfos lá, para poder, de certo modo, controlar todos os anéis que tinham sido fornecidos para os humanos e para os anões, né? Então essa série veio para contar esse trecho, né, da história, como que aconteceu a criação desses anéis, né? Como Sauron subiu no poder, porque antes era um outro senhor que ficava no poder na Primeira Era, e até como chegar ali no Um Anel, né? Que é o que começa a dar origem ao início dos filmes do Peter Jackson. A série começa, né, bem antes de tudo isso, né? Então tem uma galera que tá olhando, não tá entendendo, não sabe o que tá acontecendo. Assim, eu gostei muito porque vai contar a história. Não sei se o pessoal lá se tocou. Tem um, né, no terceiro episódio, até pulando um pouquinho, só pro pessoal entender. Aparece um moleque chamado Isildur. É ele o cara que corta o dedo Sim. do Sauron no começo do Senhor dos Anéis nesses flashes, né? Até o que corta e acaba pegando o anel, e em vez de jogar lá na chama, ele acaba ficando para ele, né? Isso, ele é o cara que acaba sendo corrompido. No começo ele pega o anel, o eu não esqueci o nome dele, o Elrond, né? Sim. Fala muito pra ele que ele não podia, que ele ia acabar sucumbindo no poder e acaba. Que é a briga que fica entre os humanos e os elfos. Porque essa é a última aliança deles, né? É, Por ter acontecido isso também que acabou afastando eles também. se você for ver, tudo é por causa dos anéis. Porque a história vai ser contada exatamente disso. Que são os anéis que foram forjados, né?
que foram acho que 3 pros elfos, acho que São 5 9. para os humanos, não é? Ou 9 Não, para os humanos 9 para humanos, e 7 7 para os para. anões. Que na série agora mudou o termo, agora é anãos, né? Na série É. você pode reparar que eles toda hora falam anãos. Aí eu fui até ver numa entrevista o porquê que eles falam isso, porque até no filme do Peter Jackson sempre foi anões e a gente conhece como anões. Mas na série, né, os escritores, o roteirista falou que é anãos porque é considerado uma outra raça. E anões representam a humanos de estatura pequena. E anãos, como eles se referem, é uma outra raça. São pessoas menores, guerreiros, mas não tem relação nenhuma com humano. Então por isso que chamam de anãos, né? É. Até isso estão mudando um pouco. Tem algumas mudanças aí, mas assim, a série achei bem legal essa questão de apresentar, né, todos os elfos. Só foi uma pena não mostrar a primeira era, né? Que é onde teve a primeira guerra mesmo, né? Que já tá começando a segunda era, já é meio que o resto do que aconteceu da primeira guerra, né? Tipo, o senhor lá do mal, lá que era acima do Sauron, que chamava Morgoth, né? Ele era uma figura, era tipo uma entidade muito poderosa e não mostra, né? Porque os roteiristas dessa série não tem, a própria Amazon não tem direito sobre os livros que contam a história da Primeira Era, né? Nem do Silmarillion eles têm direitos. Eles estão trabalhando com algumas coisas, alguns anexos, algumas outras coisas que o Tolkien escreveu para poder pescar lá coisa lá do passado, porque eles não têm direito. Há vários livros lá do passado eles não têm. Eles têm direito aos 3, o Sociedade do Anel, Duas Torres, Retorno do Rei e ao Hobbit. E alguns anexos lá. Agora os antigões lá, Tom Bombadil, Contos da Terra-média, esses negócios eles não têm. Então eles estão tendo que trabalhar ali para tapar muito buraco, né? E fora que isso também até prejudica um pouco a história, porque dependendo do que eles falarem, o pessoal pode ser processado. Né? Eles não podem usar. Sim. Muita coisa ali que eles vão ter que dar muita gente tá reclamando já. Eles vão mudar algumas coisas. Mas se você for ver, cara, no YouTube mesmo, tem alguns vídeos mostrando diferenças da trilogia clássica mesmo, do Senhor dos Anéis, com os livros. Tem um monte de coisa que muda. Então, essa série não vai ser a primeira que vai mudar algumas coisas dos livros, né? Assim, eu sinceramente já achei um pouco assim, como que eu posso falar assim, um pouco clichê, eu até diria, que ultimamente tá assim, tudo gira em torno das heroínas. De novo, tudo vai girar em torno da Galadriel, que é mulher. Então assim, todas as séries estão todas girando em torno. Então assim, um personagem que eu gostaria que fosse mais bem explorado, eu até diria, me deixa um pouco triste porque acho que não vai ser. Sim. É o Gandalf. Então, mas né? é um probleminha. É que eu ia falar. Não temos certeza se é ele, né? Aquele cara que caiu do céu, né? Então, assim, sei lá, eu esperava um pouco mais, talvez até dos próprios elfos, né? Não exatamente dela, né? Nada contra, mas como eu falei, tá meio clichê, tá muito assim, só as mulheres, entendeu? Talvez isso também esteja afetando um pouco a crítica que o pessoal está fazendo. Isso não me incomodou porque é como a gente estava conversando até antes, né? É uma tendência agora, né? O pessoal tá dando esse foco mais
em personagens femininos, mas a gente sabe que nos livros não é bem assim. Sim, cara, você mencionou aí que poderia ser, por exemplo, o foco também no Gandalf. Mas em livros antigos, sempre citaram, até eu pego muita base do Silmarillion, que conta muito da Segunda Era e o começo da Terceira. Eles mencionam que os magos mesmo foram chegar lá pro final da Segunda Era, já no começo da Terceira, que é quando aparecem os filmes, né? Então eu acho, igual o caso que você falou aí do estranho que cai lá no final do primeiro episódio, eu acho que não é o Gandalf. Eu acho que pode ser um mago, né? Muita gente estava achando que era o Sauron, mas o Sauron tá lá no fim do mundo, lá reunindo as tropas dele. O Sauron já tá apresentado, tanto que no primeiro episódio já mostra uma cena dele lá, né, com os orcs. Não teria muito motivo ele do nada agora aparecer lá e cair lá perto dos semi-hobbits lá, né, dos pés peludos lá e fazer de bonzinho. Não tem nexo nenhum isso aí. Mó galera falou, o Sauron, é o Sauron. Eu falei, mano, porque quando ele cai, não sei se você lembra, aparece o Gil-galad lá, que é o rei dos elfos, ele tá perto de uma árvore lá e cai uma folha e fica toda negra. Nesse momento. E estavam falando, olha, sinal do Sauron, né? Tá corrompendo tudo, já tá começando a corromper. Mas o Sauron é certeza que não é. Gandalf, eu não aposto minhas fichas. O que eu pensei, você lembra do Radagast lá, que era o maluquinho lá da floresta? Na hora eu pensei nele, cara. Eu falei, pô, o Radagast castanho. Isso, ele é loucão, ele conversa com os animais. Lá ele ficou mexendo com os vagalumes, você viu? Ele conseguiu trabalhar com os vagalumes. Mano, pode ser ele. Não tô ouvindo ninguém falar que pode ser ele, mas eu tô meio que crente que poderia ser ele. Então, assim, eu sou um dos que acredita que pode ser por vários motivos. Um deles é exatamente porque eles não estão podendo seguir muitas coisas, né? Como você falou, de colocar, né, esses outros personagens, essas outras histórias, vamos dizer assim, né, de alguns livros. E eu acho que é um jeito de modificar e manter o pessoal meio que intertido com a série. Porque, assim, as pessoas querem personagens um pouco mais conhecidos, entendeu? Para fazer essas ligações, eu acredito. E eu falo um motivo, porque o Gandalf fala muito que ele é muito próximo dos hobbits. Ele falou que ele gosta muito dos hobbits. Quem são os hobbits na época? São os pés peludos. Foram, digamos assim, as pessoas que acolheram ele, vamos por assim dizer, se baseando que ele seja aquele cara. Entendeu? Então, assim, essa seria uma das ligações dele. Ele, não sei se você lembra, no tronco ele faz um F meio estranho, assim, uma letra meio estranha. Ele faz a mesma coisa com o cajado dele no Hobbit, na porta do Bilbo, que era o sinal, né? A marca do Gandalf, vamos dizer assim. Entendeu? Esse é um dos motivos de eu falar. Pode ser isso. Porque nas histórias falam que o Gandalf vive faz muito tempo, ele tá na Terra-média há muito tempo. Entendeu? Eu falei assim, pô, será que o pessoal não tá já meio que fazendo para dar essa adaptação e fazer com que um rosto mais conhecido, vamos por assim dizer, figure na história? Entendeu? Porque o pessoal não conhece muitos personagens. Tem o Elrond, que já tava nessa época, né? O Isildur tá aparecendo agora, né? A Galadriel, que eu tô lembrando agora, assim, são os assim, das histórias mais antigas aí, que já aparece desde a época do Hobbit. Então, eu reparei que no primeiro episódio eles estão tentando adaptar algumas pessoas novas, tentando associar com personagens lá da trilogia. Por exemplo, eles colocam lá a Nori lá, que é a pé peluda, a menininha lá. Ela lembra, de certo modo, Frodo, lembra o Pippin, né, o Sam. Ela chega a lembrar um pouco, assim, o estilo dela, né? Mas colocaram uma personagem feminina, né? Então meio que deram uma adaptada. O Arondir, ele lembra muito o Legolas, no estilo dele.
né? Ele é um elfo ali silvestre ali da floresta, mas você vê que a forma dele se portar, de lutar, tudo lembra muito. No terceiro episódio mesmo mostrou como se fosse o Legolas mesmo, né? A habilidade dele. Então eu tô achando que eles estão fazendo isso. Eles estão pegando personagens parecidos com aqueles lá dos filmes pra muita gente associar. Sim. Né? Que pode até, como você falou, simplesmente ser um mago qualquer, não sei o que a gente tá achando. Entendeu? É, um mago qualquer, porque eu lembro que no livro mesmo fala que os magos chegaram tudo. Eu não sei se todos, mas a grande maioria chegou junto. Aí já dá pra descartar. Tipo, Saruman não ia. Eu acho que desde que ele, do começo ele sempre foi mal. E mesmo se ele tivesse sido bom no início, ele não bate muito. Aquela amizade dele com Panori ali, com eles ali, que ele tá meio querendo fazer um vínculo, né? Então, pra mim, realmente poderia ser ou o Gandalf ou o Radagast. E tinha mais 2 magos além deles, né? Que nos livros falam, mas não falam muito, né? Que são outros 2 magos que faziam parte desses 5, que eles vieram até antes. E eles podem usar esses 2 magos, já que não falam muito deles no livro, eles podem inventar na série qualquer coisa desses magos. Porque até nos livros não falam desses outros 2, que é os magos azuis que eles falam. Então pode ser também um desses 4, tirando o Saruman, pode ser um dos 4. Então, porque até o que você falou deles, né, dos pés peludos, a Nori, se você olhar, ela tem os traços, o rosto dela lembra muito o do Frodo. Pode ver. Os olhos, essas coisas. E a menina lá, Pop, né? Ela lembra muito quem é o Sam. Mas o rosto mais cheio, né? Aquele jeitão dos tipo assim, não faz isso, sempre, sabe? Esses dois ficam muito idênticos, cara. Na hora, quando eu vi, eu falei, puta, quer fazer relembrar o Frodo e o Sam, mano. Com as duas ali andando toda hora junto, fazendo as palhaçadas dela, até aquele momento ali do segundo episódio, quando eles tentam resgatar o estranho, eles colocam ele numa carroça, e a carroça começa a voltar. E aí eles saem correndo pra tentar, meio trapalhões, né? Até nisso eles são parecidos com os hobbits, cara. Então eu falei, caramba, até nisso, cara, tô copiando. Da mesma forma que eu vi as cenas do Erondir, eu falei, caramba, mano, é praticamente o Legolas, cara. O Legolas silvestre aqui, né? Que é da floresta, é o guerreiro. A Galadriel que eu tô achando meio assim, muito super overpowered, tá ligado? Tem entrevistas falando que a Galadriel no começo era mais pra uma guerreira do que pra uma meio maga, como a gente vê no filme, né? É meio estranho, né? Que a gente vê ela mais poderosa com a magia no filme, né? E aqui ela tá praticamente uma Conan. Ela tá tipo uma Shiva, né? Uma Xena, né? Eu não sei você, mas sério, os 2 primeiros episódios até a metade do terceiro, sério, velho, eu quase soltei no Twitter. Galadriel #sofrência, velho. Isso é louco, velho. Pô, mano, se lascou os 2 primeiros... Mano, 2 horas, se você contar, é 2 horas. Mano, tudo de ruim aconteceu na vida dessa mulher. Mano, ó, se lascou 2 horas e meia quase. Só se lascando. Eu falei, caraca, velho, essa mulher não tem um dia de felicidade na vida dessa mulher. Não, e quando ela teve felicidade, tentaram mandar ela lá pro paraíso dos elfos, ela saiu correndo. ela desistiu. Aí foi vontade dela. Ela simplesmente viu o portão do paraíso abrir e pulou na água. Não, e o pior é que ela é Braddock, né, mano? Ela percorreu todo aquele oceano lá na braçada, né? Eu falei, eita mulher boa, danada. Dando umas braçadas, ela conseguiu atravessar o oceano inteiro. E sabe qual a parte que mais me assusta? Tá? Assim, a galera que jogou D&D sabe muito bem. Constituição física não é o forte de elfo. Resistência, né? A resistência que essa mulher tem.
Cê é Então, aí louco! a série tá querendo mostrar que ela foi muito mais guerreira do que essa feiticeira maga que a gente conheceu aí, com esses poderes mágicos aí do filme. Assim, é meio estranho, porque a gente conhece ela do jeito final, né? Nos filmes. Aí agora tem que ver ela de outro ponto de vista, né? Como uma guerreira. Aí tem gente que estranha mesmo. Só que assim, realmente ela tá representando, né? Mostra lá no primeiro episódio que o irmão dela ensinou tudo pra ela. E ela pegou essa missão de procurar o Sauron justamente porque o Sauron matou o irmão dela, né? Então, por isso que ela tá essa guerreira toda aí. Ela tá indo até o fim do mundo atrás do Sauron pra vingança. Né? Isso explica o porquê que ela não tá ficando só na dela, treinando as magiazinhas. Tá? Ela tá querendo ir caçar o cara onde for. No primeiro episódio mostra que ela fica por séculos atrás dele, né? E o pessoal que vai com ela não aguenta mais, cara. Fala, chega, sua Luca. E ela não para, mano. Ela, não, vamos pro norte, vamos mais pra frente. E eu para, mano. Ela é insaciável. Aí ela vai até encontrar alguns vestígios lá da presença lá do Sauron. Mas aí a equipe Elf, ela já desiste de vez e fala, não vou, a gente não vai mais não, cara. Se você quiser, vai sozinho. Que é quando eles são mandados de volta lá pro Valinor. Não. Lá, outra cidade lá onde o rei dos elfos ficam lá. Porque Valinor é... Não, antes de ela ir pra Valinor. Lá pra cidade onde fica o rei dos elfos. Ela é mandada pra lá que eles recebem lá as condecorações primeiro. Sim. Lembra? Que é quando os caras falam, a gente vai te aposentar. Isso. E aí ela já faz aquela cara já, né? Fala, nossa. Que é uma das coisas que a gente tava até falando antes, cara. Que é, tipo, o pessoal querendo mostrar esse poderio feminino, essa coisa. Que é uma das coisas que eu falei que eu achei meio assim, né? Que não condiz com a personagem que a gente já conhece, né? Ela não é. Se fosse o inverso, guerreira. A gente comprava. Tipo, ela ter sido apresentada primeiro como guerreira e já meio que no fim da vida, não vou mais brigar não, agora eu vou ficar só fazendo magia. Aí comprava. Mas o contrário, cara, pra tirar a imagem dela de como ela era. Então que ela fazia aqueles testes com, né? Fez aquele teste com o Frodo, né? Que ela resistiu ao anel. Porque a ideia que eu tenho aqui, sei lá, forçaram um pouquinho essa versão muito guerreira dela. Mas eu tô pensando um pouco mais além. O que eles vão fazer é que depois que vai ter os anéis do poder dos elfos, ela vai tomar conta de um. Sim. Que é onde ela meio que fala, ó, tô aposentada, vou cuidar do anel e vou fazer só o básico aqui, que é mexer com magia. Mas isso aí eu acho que minha vida inteira. Cara, como a série já chama Anéis de Poder, isso aí, nossa, eu acho que vai lá pra última temporada, cara. Eles vão enrolar demais. Então, assim, igual você falou, primeiro são criados 9 anéis pros humanos, 7 pros anões, 3 pros elfos. Uhum. Só que esses 3 dos elfos são criados depois. E tanto que esses 3 dos elfos, o um anel que o Sauron cria, ele não consegue controlar esses 3. Porque os elfos criaram depois. Então, o um anel, ele controla os humanos. E na teoria dá pra controlar os anões. Só que os anões não são tão fáceis de controlar assim, né? Então ele controla mais os humanos, assim, né? Tanto que os espectros do anel lá também são feitos baseados nisso também, né? Então, é que os elfos, né, assim, pelo que eu lembro, né, que é assim, um vai ficar com... Um fica com Gandalf, que ele tem lá um anel. Eu ia falar, um fica com Gandalf, mas ele acho que é dos humanos, acho que fica com ele. O Elrond fica com um e a Galadriel fica com outro. O dos anões, eles derreteram 4 e os outros 3 o Sauron parece que tenta recuperar ele. Sim. E o dos humanos, todos eles que ganharam
o anel são corrompidos e eles que viram os Nazgûl. Sim. Eles viram os espectros do anel, né? Porque é mais fácil corromper eles. Os anões, eu lembro que no livro, é da hora isso aí, essa parte no livro, acho que o Silmarillion mesmo fala que ele tenta fazer isso com os anões, mas o Sauron, mas tira o Sauron pela culatra, porque os anões eles são meio teimosos, né? Eles não são influenciados por qualquer um, assim, mesmo com os anéis lá. Então, o anel ele desperta a ira, a cobiça, o lado negro, e nos anões só desperta a cobiça. Aí eles continuam naquele negócio de ficar cavando, procurando ouro. Que cada vez eles eu ia falar isso. Que o que desperta só neles é só aquela vontade louca que eles têm de ter ouro. O ouro, O ouro, que é o que é mostrado no Hobbit. Sim. E depois no Senhor dos Anéis. Que eles foram corrompidos pela ganância. Não é nem cobiça, é ganância no caso deles, ganância. Né? E os humanos que queriam a vida eterna, riqueza, poder, viraram os Nazgûl. Então, aí porque o plano do Sauron para construir esses anéis, porque ele surge, né, segundo os livros, lá tentando fazer a cabeça dos elfos e principalmente daquele cara que aparece no primeiro episódio, né, que é o ferreiro lá, o ferradão lá dos elfos, né, ferradão, que é o Celebrimbor, né. Ele aparece bem no final do episódio. E se não me falha a memória, ele acaba ludibriando, enganando, e é o Celebrimbor que faz. Sim, ele engana todos os anéis. Ele se faz como um ferreiro ajudante e acaba ajudando, na verdade, para aprender as técnicas ali dos ferreiros elfos e para ele poder produzir o próprio anel, né, futuramente. Então ele já fez uma forma ali, que é o que a série basicamente vai contar, né? Ele fez uma forma do que todos esses anéis sendo criados aí para humanos e anões pudessem ser controlados por um único, que ele sozinho depois ia criar. E aí todos esses seriam controlados por esse anel do Sauron, né? Então, e por isso que os 3 anéis élficos são criados depois, são a parte, né? Depois que descobrem os planos lá do Sauron. Então aí fica lá um para cada um lá, pro Gandalf, Elrond e a Galadriel. E os outros são todos fazendo parte do próprio Sauron, né? E até no final do primeiro episódio, o rei dos elfos, ele fala pro Elrond, né, que ele tem uma missão para ele, né? Ajudar o Celebrimbor num projeto. Aí a gente já até fica, é os anéis já, né? Mas lá ele fala que a princípio não eram os anéis ainda. Ele queria fazer tipo uma forja, uma torre, uma forja mais poderosa de todas lá, que lembrava... Que aparece no Hobbit. É. Que é aquela forja que o Thorin entra, que ele faz o Smaug derreter lá o ouro lá de novo. Lembra? É aquela. Sim. É ele que monta aquela forja. E você sabe com a ajuda de quem, né? Com dos próprios anãos, né? Que no segundo episódio, o Elrond vai lá para buscar ajuda justamente dos anões, né? Ele vai lá nas minas de Moria, lá em Khazad-dûm, né? Ele vai atrás do Durin. Que eu ia falar. Eu ia falar isso. Eu ia falar. Moria via muito tempo depois. Sim. Que é assim, que eu achei legal foi exatamente isso. Lembra que eles falam que os anões, depois de um tempo, começaram a ficar muito gananciosos e cavaram cada vez mais fundo? Isso eles falam no Senhor dos Anéis, lembra? Que acho que é o Gandalf fala assim, e despertou um mal escondido lá no fundo, há muito tempo. Sim. O demônio Balrog, o demônio de Khazad-dûm, que é onde ele era antigamente. E no segundo episódio, até a mulher do Durin, ele fala, ela chega a falar isso. Ela fala que às vezes ficar cavando demais pode encontrar algo que não queira. Ela meio que um easter egg, isso aí ela fala, né? Mas na hora assim, só pra gente se tocar, mas na hora que ela tá conversando com o Elrond na mesa e no finalzinho que ele foi convidado. E eu achei da hora no segundo episódio, ficou a relação do Elrond com o Durin, ficou igualzinho do Legolas com Gimli. Ficou igualzinho, cara. Os dois meio tretando, mas são amigos. Sabe? Com aquela mesma relação. É isso que eu tô achando da hora. Eles estão tentando relacionar personagens para as pessoas não ficarem muito perdidas, né? Sim.
Mas então, aí, já que a gente já meio que falou do primeiro episódio, né? Acaba o final lá com o estranho, que a gente já falou quem a gente acha que pode ser. E no segundo episódio, basicamente, eu reparei que foi um episódio de meio que de encontros com pessoas diferentes, assim. Porque o Elrond foi lá encontrar o Durin, lá em Casa Dûm. A Galadriel, ela, depois que fugiu lá do barco lá, que pulou o oceano, ela se encontrou com os náufragos lá. O Halbrand e uns náufragos lá que estavam lá perdidos lá. E quem foi outro? Aí o Arondir lá também, que ele foi com aquela mulher lá, que é a camponesa, aquela curandeira que ele gosta. Eles foram atrás lá da cidade para descobrir o que estava acontecendo, né? Lá eu acho, Bico, que eles falam que os problemas estão vindo da Zona Leste. Do leste. Eles falam, tá vindo tudo problema do leste. Tem alguma coisa vindo lá do leste. E aí eles vão ver. Mas primeiro eles passam nos vilarejos ali do sul e vê que tá tudo destruído, né? E aí já dá pra ver que é os orcs que estão fazendo um serviço ali de avançar no terreno, né? Então eu meio que vi que foi esses 3 pontos. Eles dividiram, né, essas 3 histórias, assim. E o episódio praticamente fica focado nesses 3 personagens. Então, o que eu ia te perguntar é... De novo, acontece a mesma coisa que a gente já viu. É sempre um romance com um elfo e mais alguma raça. Sim. Lembra? Em Senhor dos Anéis é um humano com uma elfa, que é o nosso Aragorn. E tem também o Hobbit, que é o anão, né? Com a Tauriel. Sim. Né? Que ela não existe no livro. Tauriel é um homem nos livros. Outra adaptação que para mostrar que é normal ter mudanças. No filme mesmo colocou coisa que não existia no livro. Então, e assim, eu falei, mano, cara, tem que ter mais alguma coisa. Eu não acredito que eles vão colocar só esse casalzinho aí e já deu pra ver que ainda bem já separaram. Eu falei, mano, vai ficar essa historinha só desse casalzinho. Eu falei, eu queria o isso, né? Participativo na série, né? Mas não tem um negócio da hora lá no núcleo deles, hein? Que é o filho dela, né? O Theo. Aquele moleque lá, achando. Que achou a espada, que se você for ver, é a espada do Morgoth lá. Né? E ele que deu uma liberada em um poder lá, estourou lá o curral que eles estavam ali, né? Mas aquele moleque, você pode ver que ele tá sendo meio corrompido, porque quando ele vai lá no celeiro, isso aí eu acho que é no primeiro episódio ainda, quando ele vai pegar a espada, tem um outro carinha que tenta chegar perto, e ele meio que faz igualzinho o Gollum, né? Ele meio que fica, tipo, possessivo, assim, ele fica com raiva, não quer que o cara toque na espada, né? E ele dá uma olhada mó estranha pra trás, então, né? Então, eu ia falar isso, eu ia falar assim, mano, tem que ter mais alguma coisa do que só esse casalzinho aí, esse parzinho aí romântico. Cara, pelo aí, hora tempo. Eu ia falar, aí a hora que apareceu o moleque com a espada, tá vindo algo bom daí. Pelo tempo que tá mostrando ali, pode muito bem ainda ser ele virar um dos Nazgûl, assim, ele pode ser até o líder lá dos Nazgûl. Que eu acho que era, como que era o nome dele? Aquele que crava a espada no ombro do Frodo, sabe? Lá em Gondor, né? Acho que era Rei Bruxo. Pode ser, cara. Ou pode ser qualquer um dos Nazgûl ali. Mas por ser o primeiro... Não, eu ia falar assim. Aí se bobear, até ele que é o Sauron, e tá todo mundo achando que o Sauron ainda vai chegar, vai aparecer, e é ele. Sendo dominado, possuído pelo Sauron. Lá, né? Pelo poder da espada.
Porque assim, o Sauron, na verdade, o filme sempre deixou claro, até no começo, né? Ele nunca teve um corpo físico, né? Tanto que lá quando mostra lá os flashbacks lá, fica tipo uma armadura, um elmo lá, tudo, mas você não consegue ver quem tá lá dentro. É como se Sim. fosse um espectro, tá ligado? Fica dentro da Não. armadura. Mas ele pode fazer formas, né? Ele é tipo um metamorfo, né? Então, sim, o que eu ia falar é assim, tipo, ele pode, entre aspas, ele estava, sei lá, a essência, o mal estava na espada, quando o moleque tocou, né, tipo, entrou no corpo do moleque, entendeu? Tipo, aí o moleque vai meio que servir de receptáculo temporário pra ele fazer todo o movimento da série inteira até ele virar quem ele é, entendeu? E o corpo meio que definha nessa história, entende? Sabe uma coisa meio assim? Ele usou temporariamente o corpo definha, entendeu? E abre aspas, vamos dizer assim, né? Tipo, o espírito, o poder, a essência dele vai pra dentro da armadura, sabe? Uma coisa meio assim. Porque quando ele tá fraco, ele não teria como fazer isso antes, entende? Ele tá meio que se transformando. É porque assim, a explicação também é que aquele lugar onde eles moram ali, que é as Terras do Sul, era os humanos que apoiavam o Morgoth na Primeira Era, né? Nas guerras ali com os orcs também, né? Então muita coisa sobrou dessa guerra lá. Então, sim, que é o que o Hellbrand fala lá, né? Ele fala que ele tem que, digamos assim, se redimir porque foram eles que apoiaram, né? Fizeram tudo isso naquela época com o Morgoth. Sim, e mais uma vez eles estão colocando um personagem igual ao filme, né? Que pra mim, a forma ali que foi apresentada aí o Halbrand aí, é o Aragorn. Basicamente, cara, porque é um cara que tem o direito de ser o rei, mas não é mais o rei, procura voltar a ser rei, né? É igualzinho ao filme, que ele fica lá como praticamente um ladrão, né? Que Não era tem como o Aragorn era, que função. ele era o Passo Largo, lembra? É o Passo Largo, então. E ele Ele tinha o não era direito o real. Aragorn. Uhum. Ele não falava, eu sou Aragorn, filho de Arathorn, e não sei o que. Ele falava, não, eu sou, tipo, o Passo Largo. Ponto. Sabe? Tipo, eu sou um cara qualquer que ninguém sabe quem é, o que é. Entendeu? Eu posso ser passado como um ladrãozinho, um bandidinho, né? É exatamente como o Halbrand. Ele falou que ele é esse Halbrand, mas, tipo, a Galadriel que observando ele, começou a ver lá aquele colar dele lá diferente, O brasão. identificou o brasão, aí sabia que era das Terras do Sul, que a família era de família real, que tinha direito à Terra do Sul, mas mesmo assim nada veio dele. Ela que foi supondo e falando o que ela achava, né? Mas ele fica muito mistériozinho, você vê que ele tem habilidade de luta, né? Tem um momento lá no vilarejo lá que Ele vem acaba com os uns caras. cara lá, meio que ele surrupiou lá de um cara lá, um símbolo que dava direito a ele trabalhar lá com o ferreiro. E os caras descobrem, vêm atrás dele e ele acaba socando todo mundo, cara. Né? Tipo, ele mesmo fala, eu acho melhor vocês não fazerem isso, mas ele tem habilidade de luta. Então o cara, em todos os momentos que ele ficou aparecendo, eu falei, pô, até o Aragorn. Igualzinho, mesmo estilo. Vai dar a entender que ele vai ser o cara que vai liderar ali, que vai ajudar na nova batalha contra o Sauron, né, na Segunda Era. Porque aquilo que acontece lá no comecinho do flashback dos filmes é o final já da Segunda Era, né? Que é o que vai acontecer, né? Com o Sauron, né? E as batalhas dos orcs, né? Sim. Mas assim, o cara é bem misterioso, né? Então, com aquilo, né? Aquele negócio de saber quem que é realmente ele. E aí também a gente teve essa parte no episódio 2 falando muito sobre o Durin e a visita do Legolas. Aí ficou. Ou do Legolas, do Elrond. Ficou muito esse negócio de que os dois faz tempo que não se vê, porque um foi lá no casamento, um foi lá no batizado do Durin, né? E ficou nessa briguinha estilo Legolas tinha com o Gimli. Ficou meio que foi até bom pra conhecer, né? Lá, Casa Dum, ver como que era. Tipo, nem se compara ao que é mostrado no filme, né? Que era tudo praticamente um cemitério, né? Só tinha os pilares lá e tudo deserto lá. E você vê a imponência do lugar.
foi tomado pelos orcs, né? Lembra que eles falam, né? Que vira Moria, um tempo depois vira Moria, e você pode ver que até para eles entrarem, eles são atacados. Você pode ver, ele tá num deserto. Você viu? Ele tá, tipo, do nada depois já tem um lago com um monstro, sabe? Tipo, que é o que atacam eles, né? Então, assim, eu tô achando legal. A gente tá vendo que eles fizeram bastante, né? Para não falar todas as associações de personagens já conhecidos com os atuais, né? Talvez até como a gente tinha falado, que é para facilitar mesmo, né? Para o pessoal ter esse reconhecimento com os personagens. Mas, e aí? Que você acha que é o grande mal que está embaixo da Terra do leste? Então, não é pouca porcaria, né? Porque o próprio episódio 3 é o nome do personagem, né? Que é Adar, né? Aham. Então o cara não é qualquer um. Cara, você vê que desde o começo do episódio, os orcs ficam só falando desse Adar, tudo é Adar, tipo, venerando. E aí até uma hora lá que eles falam desse Adar na frente do Erondir lá, que foi capturado, né, no segundo episódio. Que ele foi investigar o que eram os buracos aí debaixo das casas, aí ele foi capturado, né? Então, ele é até estranho, né? Ele fala, pô, quem que é esse Adar aí? Os outros elfos lá que foram sequestrados também. E aí eles ficam pensando se um é o Sauron, né? Aí... Mas o Erondir, ele acha estranho, porque ele fala que esse nome Adar é um nome élfico, né? Ele fala, pô, por que eles estão chamando Sauron por um nome élfico, né? Então aí fica bem estranho, assim. O momento que aparece a fisionomia dele, fica meio embaçada, cara, me lembrou na hora, você lembra do Língua de Cobra lá? É igualzinho, cara. O meio branquelo, cabelo meio escorrido, sabe? Não deu pra ver exatamente quem que era. Mas era bem estilo dele, cara. Falei, caramba. Cara, quando eu olhei assim, tipo, né, do jeito, quando ele falou um nome élfico, o cara meio branco, meio pálido, eu achei que era aquele elfo que apareceu lá, o chefe dos elfos lá, o Gil-galad. O Gil-galad. Gil-galad, é. Falei, mano, será que é esse maluco? Eu acho que não, hein? Porque o cara tava muito branquelo, mano. Ele tava meio, sabe, meio sem cor quase um zumbi. Então, porque, assim, tá, isso já é suposições, tá, galera? É coisas que a gente... Como a gente sabe que a coisa não tá igual, né, aos livros, o pessoal tá fazendo modificações, eles podem mudar algumas coisas, né? Aí eu falei, meu, será que é ele? Porque, meu, ele quis aposentar, vamos dizer assim, né, a Galadriel. Não, vai, volta, vai lá pra Terra, vai lá ser, digamos assim, ter o seu momento de glória, sabe? Tipo, eu senti que meio que ele quis se livrar dela. Aí o cara me fala que é um nome élfico, e o cara, tipo, pega a folha daquela, né, aquela, vamos dizer assim, queimada sozinho, sabe? Tipo, falei, mano, na mão do cara, falei, mano, é muita coincidência, ou é só exatamente pra gente começar a imaginar que é alguma coisa e não é, sabe? A parte da folha não fica claro exatamente, porque quando ele pega e vira, já tá meio que enraizando negro assim na folha, né? Então não dá pra saber exatamente o que significa aquilo ali. Porque eu pensei como foi o Saruman, lembra? Que ele, abre aspas também, de novo, né? Era o bonzinho da história, lembra? Ele se fazia, na verdade, né? Ele se fazia, então, nunca foi bom. Exato, você entendeu, assim, o andar da carruagem. Mano, tem muita associação com o que a gente já conhece. Mano, será que ele não tá fazendo mais ou menos a mesma coisa? Porque ele tá se passando de que é uma coisa e tá ajudando os orcs a fazer. Mas eu acho que ia ser uma reviravolta muito cedo, cara. No terceiro, quarto episódio já ser o rei dos elfos, ser o rei dos orcs também. Eu não sei, cara. Assim, no livro e até em vários lugares... No livro, em vários lugares aí explicam que os orcs em si, eles têm origem élfica mesmo, né? Que desde o Morgoth lá, eles faziam experiências nos elfos capturados e transformavam em orcs. Então, meio que qualquer um pode ser esse personagem, esse Adar aí pode ser um elfo qualquer aí que foi corrompido.
Sim, sabe? Tipo, sei lá, cara, eu serei sincero, sabe? Tipo, eu pensei nele por causa, né, dessas ligações que a gente tá fazendo entre, né, entre, digamos assim, os personagens, né, que tem nos filmes, né, e agora tá, né, tem essa série. Porque você lembra que eles falavam que eles faziam, eles misturavam, como você falou, faziam experimentos com os elfos. Aí eu pensei, mano, será que eles já não fizeram isso com elfos mortos de batalha e, e puxe um soldado, alguém que morreu em batalha, entendeu? Já ia ser um Conhecido necromante já, né? deles. Exato, você entendeu? Tipo, Não, e por o isso. próprio personagem, quando aparece desfocado, ele tem meio que a fisionomia de um necromante, meio pálida, assim, meio. Sim, Sabe? porque no Hobbit, lembra que eles falam que era um necromante? Sim. Que eles sentiam a presença de um necromante? Entendeu? Então eu já pensei também que pode ser isso, entendeu? Tipo, algum. Como eu te falei, tipo, Lembra no primeiro elfo episódio que morto. a. Então, pode ser. Lembra quando a Galadriel chega lá naquele lugar lá no norte, quando sobe várias colinas e acha um lugar que tem tipo um altar lá e tem uns personagens meio grudados na parede, uns orcs. Ali ela já fala que poderia ser um lugar de experiências, né? Que o Sauron poderia estar fazendo. Poderia já ser com esse cara, com esse Adar aí, né? Ele já poderia ser o cara que tava fazendo experiências, criando os novos orcs. Ou ele foi a primeira experiência que deu certo, vamos por assim dizer. Também. Entendeu? É nisso que eu andei pensando. Eu falei, às vezes eu pensei que podia ser ele, né? O rei dos elfos. E também que eu pensei que eu falei, mano, será que eles vão ressuscitar algum personagem que morreu em batalha, alguém conhecido, sei lá, da Galadriel? Sabe quem poderia ser, mano? Que ia ser uma reviravolta? O irmão da Galadriel, mano. Se fosse ressuscitar. O irmão que morreu. Mas aí eu não sei, porque, tipo, ela deixou ele lá num lugar lá deitado. Eu não sei como que eles iam capturar ele, né? Mas o irmão seria uma boa. Eu ia falar isso, o irmão dela, na teoria, tá lá naquele cemitério dos elfos, lá que ficam, tipo, como se fossem os corpos entalhados em árvore também. Mas seria uma boa reviravolta se o irmão dela, cara. Esse entendeu? Tipo, mas não sei, mano, pode ser qualquer um, porque como todo orc meio que já foi elfo, então pode ser qualquer um, cara. E nesse episódio eu achei da hora mostrando os orcs como eles realmente são. Na verdade, até no outro episódio, acho que no segundo episódio lá, que um orc invade a casa lá da camponesa, curandeira lá, que tem caso com Erondir, você vê que um orc, cara, só o sufoco que ele dá, mano. Você vê que não é mais igual os que a gente via nos filmes, parecia que era fácil matar os orcs. Você vê o sufoco que escreveu o moleque. Se bem que é um moleque e a mãe dele, né? Mas você vê o sufoco que dá pra matar um orc, cara. Tipo, ela bateu, o moleque enforcou o orc, a mulher batendo e o orc não morria, cara. Eu falei, cara, eles colocaram uns orcs assim que você confia, assim, que é perigo mesmo, sabe? De você entrar em combate com esses orcs, assim. E tá deixando claro o quanto que esses orcs são mais fortes, assim. Porque você vê lá no momento lá que os elfos são escravizados, você vê que um é uns orcs mirrudo, assim, meio franzino, né, cara? É uns orcs parrudo lá, mano. Os caras não conseguem bater de frente com eles, cara. Eles conseguem bater em 1, 2, mas vem uns 5, 6, pronto, já derrubam eles de novo, cara. É que assim, o que eu achei assim legal é que eles são orcs, não são os urukais que aparecem no Senhor dos Anéis. Que já é uma. Isso, que já é. Você lembra que eles falaram? Que eram elfos misturados com, né, com aquelas coisas que eles fazem pra virar tipo um orc. Sim. Misturado com magia negra, sabe? Tipo, ele era tipo uma versão assim, aprimorada, melhorada do que era um orc comum. Ali foi o projeto do Saruman, né? Ele que criou eles, né? Mas você pode ver que esses orcs dão a impressão que são bem mais fortes que os dos filmes. Eles sabem, não são... Porque nos filmes qualquer espadadinha já matava eles, né? Dava essa impressão. Até nas guerras, até os próprios hobbits matavam. E nesse não, mano. Nessa série mostra que não é qualquer um que consegue matar um orc. Tipo, dá mais presença pra eles, né? Numa batalha. Só achei um pouco estranho que os orcs deles aí parecem trolls. Você viu que eles não podem ficar saindo no sol? Sim.
Mas se você lembrar nos filmes, boa parte das batalhas eram à noite. Nas duas torres, todas as batalhas são à noite. Pelo menos com os orcs. Eu não lembro de batalhas durante o dia, assim. Não sei se também era por causa dos efeitos visuais, que ficavam melhor à noite. Eu ia falar, eu acho que é mais pelos efeitos visuais, porque eu lembro que os orcs marchavam de dia, lembra? Que eles marchavam de dia, que eles botavam aquelas armaduras toda de ferro lá, aquelas coisas, só ficavam os dentes deles de fora, assim, a boca, né? Uhum. E eles ficavam marchando, lembra? Que eles até atacam a Sociedade do Anel lá, que é quando o Faramir morre. Sim, mas então, na sociedade, aí já nos duas... Boromir. Boromir. Nas duas torres você vê que tudo já muda já, né? Só à noite as batalhas, né? Com os orcs. Então, na sociedade realmente teve esse fato aí. Mas... eu ia falar, de dia eu acho que também teve quando eles tentam invadir Minas Tirith, não era? De dia? Começa de dia a batalha? Não lembro. Mas não lembro se era de dia. Mas ficou bem esse negócio, estilo vampiro, né, mano? Eles ficam meio... não pode tomar sol e... então eu ia falar isso. O momento Erondir lá puxa a capa lá e aí todos ficam no sol, né, do acampamento que eles estão. Então, eu só acho um pouco estranho, né? Porque eu ia falar que essa foto sensibilidade aí é dos trolls. Trolls não podem tomar sol. Mas você tem que ver que eles estão fazendo buracos, cavernas, né? Túneis, né? Eles estão vivendo direto ali embaixo, cara. Eu acho que, eu ia falar, de certo modo, é pela iluminação mais da vista, né? Não é nem da pele em si, né? Eu acho que é da pele, porque eles cobrem o corpo, tanto que quando tira, bate sol, eles fazem... A não ser que, vamos dizer assim, como são os primeiros, né? Talvez eles ainda são fotossensíveis, vamos por assim dizer. E com o tempo eles vão aprimorando essa função. Porque também. Eu sei que os goblins são geralmente terrestres, são os que ficam embaixo. Assim, também escondidos em buracos. Né? Porque eles também não podem sair marchando à luz do dia, porque senão todo mundo ia ver. Então esses são os motivos deles também virem por baixo da terra. No momento, quando eu vi isso aí, eu pensei justamente por eles estarem nos túneis, cavando, ficando muito tempo debaixo dos túneis. Por isso que tava essa sensibilidade com o sol, com a claridade. Né? Mas não levei tanto pelo lado da sensibilidade da pele em si, né? Eu ia falar, porque senão os anões também teriam essa vulnerabilidade. Mas os anões têm várias missões, eles saem também, eles não ficam direto ali também. E tem algumas coisas, eles não são obrigados a ficar escondidos ali, como os orcs estão fazendo, na verdade trabalhando para fazer os túneis, né? Porque eu acho que é como eles estão usando para se locomover, fazendo os túneis para eles se protegendo do sol mesmo. Sim. Eu acho que um dos motivos é esse, se protegendo do sol. Bom, mais pra frente pode ser que eles expliquem isso na série. Não, desse episódio que eu achei da hora também, foi igual você tinha falado, ter apresentado o Isildur, né? Que é o cara que faz justamente o corte lá dos dedos do Sauron, né? Que mostra lá no filme. E quando ele aparece ele lá quando mostra o primeiro flash lá falando dele, você nem se liga, né? Quem é, na verdade, né? Lá, eu acho que ele tá tá numa embarcação lá com o pessoal, né? Uhum. Aí fala Izil, chama ele de Izil, né? Mas você nem se liga. Mas depois que você vê lá o capitão lá, o comandante lá das forças de Númenor, que apresenta Númenor também, que é o reino dos humanos, né? E fala Elendil, aí você lembra também que é o mesmo capitão que liderou os exércitos lá também nessa guerra, né? Que enquanto tava o filho lá cortando lá a mão lá do Sauron, tava o pai dele, tipo, atrás também, liderando o exército. Ele tá até com um elmo lá, mostra no flashback também. Ele tá de barba e tal. Era o mesmo cara. Eu lembrava na hora que falou Elendil, eu falei, putz, eles estão trazendo os próprios caras lá da guerra lá da aliança com os elfos, né? Então eles apresentam o Elendil e o Isildur, né? E apresentam o Númenor, que sempre falam que é um reino, né? Que é uma ilha,
que é dos humanos que apoiaram os elfos na batalha contra Morgoth e os orcs, né? Porque o pessoal do sul, os humanos do sul, ficaram do lado do Morgoth. Já esse pessoal de Númenor foram os únicos humanos que apoiaram os elfos. Então, tipo, eles ganharam essa ilha, né? Pra poder fazer essa cidade e ser construída, e fica parecendo as cidades os reinos dos elfos, né? Só que são dos humanos. Então eu achei bem estiloso, bem... Lembrou algumas coisas de Gondor, né? Eu olhei assim, o estilo da construção lembrava bastante. Que é também igual quando Gondor fica meio rebelde também, né? Aquela coisa meio, né? O que eu ia te perguntar aí, só pra gente finalizar. Você achou meio estranho também a história do rei de Númenor? Que ele abdicou do trono porque ele era a favor dos elfos e isso. Que ele era a favor dos elfos, aí fizeram ele abdicar. Aí o atual, vamos dizer assim, meio que cortou relações. Porque Será que talvez ele seja o Adar? Não sei, porque lá de Númenor quem tá sendo representante agora é a rainha, né? Que é aquela mulher que eles chegam lá e apresentam a Galadriel e o Halbrand, né? Que é a rainha regente, né? Ela tá no lugar do cara que era o rei, que, se eu não me engano, ele é o irmão do Elrond, né? Que na hora lá que ela fala lá quando eles vão lá na Torre do Conhecimento, alguma coisa assim, ela vê um quadro lá e tem o Elrond nesse quadro, junto com o rei. Eu acho que ele fala que é o irmão do Elrond. Ele era um elfo, por isso que ele também meio que tem esse vínculo com os elfos, né? Mas ali não ficou claro ainda o porquê que o rei tá meio que afastado, né? O que eu quero dizer é assim, quem forçou meio que o rei a abdicar, entendeu? É isso que eu tô falando. Porque eu não lembro, sinceramente, tá? Agora, ela reporta pra alguém. Aparece ela falando com alguém, mas não mostra eu acho quem. que talvez seja pra ele mesmo, ele que tá na torre. Porque falou que quem criou aquela torre, que eu não lembro se o nome é Torre do Conhecimento mesmo. Eu acho que é o do Poder, um negócio assim. Ele fala que quem construiu... Isso, Torre do Saber. Falou que quem construiu a Torre do Saber também foi ele. Com os elfos. E pode ser que ele que esteja lá nessa torre. Por isso que no final do episódio, ela vem retratar lá pra ele, falando, a elfa chegou. Eles meio que já sabiam. Meio que já estavam esperando já ela chegar, né? Tipo, como se falasse, agora ela chegou. Agora meio que já estavam esperando, mas não tão cedo, né? Porque a Galadriel chega bem petulante lá no reino, né? Chega batendo o pé, já pedindo um monte de coisa. Eu falei, caramba, mano. Ela não chegou, nem se apresenta direito. E quem salva tudo é o Halbrand, né? Que fala, calma. Você vê que ele tem postura, né? Ele realmente ele meio que já foi um príncipe. Acho que é príncipe. Ele é um rei agora. Agora ele não é nada, porque ele não tem mais terra. Agora ele é um sem terra. Mas você vê que ele tem ali como... Ele sabe conversar, né? Você vê que ele que vai intermediando ali. Ele fala, calma, peraí. Ela não tá querendo falar isso não. Que eles já estavam querendo prender já e... Né, tipo, falar, você vai ficar aqui, você não vai sair. E ela fala, não, eu quero agora uma embarcação pra ir pra Terra-média. E acabou. Eu falei, caramba, o moleque acabou de chegar no lugar e tá botando ordem. Fora que, tipo, ela parece elfa, muitos ficavam olhando pra ela, né? Porque meio que Númenor cortou relação com os elfos. Então todo mundo ficava estranhando. Eles não são bem vistos, né? Sim. E o fato que eu falei lá do rei ser o irmão do Elrond, porque o Elrond também é meio humano, meio elfo, né? Igual ele. Eles não são totalmente elfos, né? Eles são meio humano, meio elfo. Então daí daria desculpa porque que ele é o rei de lá também. Né? Só não explicou exatamente, ou eu não me lembro por que tiraram ele do cargo, né? Que colocaram a rainha lá no lugar dele. Então, porque assim, ele foi forçado a abdicar
porque ele falou que ele era muito a favor dos elfos e o pessoal não queria mais isso. Tava meio que contra os elfos e tudo mais. Tanto que falou que a última coisa que ele pediu, que o pessoal meio que destruiu um monte de coisas élficas, vamos dizer assim, pela cidade. E eles falaram, não, a Torre do Saber foi a única coisa que ele deixou como, vamos dizer assim, o último decreto para não ninguém fazer, que era destruir a Torre do Saber. Sim. É igual você falou, deu a impressão que é ele que tá nessa torre. E possivelmente a rainha agora meio que tá do lado dos elfos. Porque você vê, tem um momento que ela chama o capitão, o Hillard lá, pra poder. O Elendil lá, que é o pai do Isildur, chama ele e dá uma espada pra ele e fala pra ele fazer alguma missão. Eu na hora eu pensei assim, puta, vai mandar matar eles? Mas não, ele meio que dá orientação pra Galadriel. Ele que leva ela na torre, né? Ele que fica meio escoltando ela, tá ligado? Pra que nada aconteça com ela, já que ninguém gosta de elfo. Então ela meio que tá do lado dele. Dá a impressão que ela, de certo modo, tá do lado. A pedido do ex-rei. Não sei, eu achei que foi mais ou menos o contrário, viu? Eu tô achando que o Elendil fez algo meio que por baixo dos panos, falando, não, eu te levo lá, eu faço os rolês com você, filha, mas ó, fica quieta, não chama atenção, sabe? Tipo, não puxa o holofote pro teu lado aí não, que a gente vai fazer uns esquemas aqui, eu vou te levar lá. E eu senti que a regente atual tá falando com alguém, entendeu? Parece que ela tá reportando pra alguém, entendeu? É como se ela fosse a marionete, entendeu? Tipo, olha, o povo quis que você abdicasse porque você é a favor dos elfos, quem sabe, tipo, uma coisa meio assim. E alguém tá meio que controlando, manipulando ela. Ela é a pessoa que aparece publicamente e a outra pessoa manipula ela. Talvez esse cara seja o Adar? Também não sei. Sei lá, eu achei meio Cara, estranho essa tem parte alguns final aí. trailers, tem alguns trailers que mostram vários momentos da Galadriel junto com essa rainha regente aí. Então dá a entender que ela tá meio que sacaneando ela, tá dando a entender que ela meio que vai ser aliada dela. Só que ela não pode mostrar isso pro pessoal de Númenor, né? Pro Que povo, odeia né? eu. Então dá a entender que, É. ao meu ver, é o próprio rei que tá na torre e ele tá passando as coordenadas para ela para poder ajudar a Galadriel, entendeu? Só que nada disso pode ficar visível pro povo. Pro povo, é. Pode ser Então, também. isso tá dando a entender, cara. Mas eu gostei desse terceiro episódio aí. Muita gente tava falando que a série tá meio parada. Eu não achei, desde o primeiro episódio, eu achei que tava apresentando todo mundo, porque tem que apresentar, não tem como correr já desde o primeiro episódio. Não dá pra jogar as Né? coisas, né? O pessoal às vezes não entende. Parece que tá se acostumando a coisas do tipo, olha, a gente já subentende que você sabe como são os personagens ou quem são, a gente toca a bola daqui pra frente, sabe? Eu sinceramente, assim, achei o primeiro e o segundo episódio, como toda vez que o pessoal sempre lança 2 episódios juntos, vamos dizer assim, né? No mesmo dia, é meio que vira um, né? É. Eu brinco, eu falo que meio que vira um, entendeu? Que esse seria o segundo, que é aí que você vê que a coisa tá desenrolando. A partir do terceiro que a coisa desenrolou mais, né? É porque o primeiro e segundo foi basicamente apresentações, mano. Apresentou os personagens que tá mostrando no terceiro. O Halbrand foi a apresentação dele no segundo, no terceiro já tá juntando junto com a Galadriel, já tá seguindo a história. Sim. O Durin já apareceu na segunda, já quando ele aparecer agora na quarta, já tá seguindo. Então, eu acho da hora, ia ser da hora se eles começassem a juntar o pessoal igual a Sociedade do Anel, entendeu? Pra não deixar só a Galadriel a super motherfucker, sabe? A mais top. Aham. E juntasse ela com o Elrond, talvez vá acontecer isso. Junte ela com o Elrond, porque o Elrond também tá investigando todo esse caminho aí do Sauron por debaixo dos panos, ele tá investigando em outro lado, né? Então juntasse ela o Elrond, juntasse o Halbrand, né, o Durin que vai entrar, o Elrond, já ficaria meio que uma Sociedade do Anel, entendeu? Pra não ficar meio parecendo que só uma pessoa resolve tudo. Então, eu acho que a melhor solução seria uma equipe, que é o que deu certo nos filmes.
Uhum. Meio que ficava o foco no Frodo, mas, pô, todo mundo ajudou ali, né? Se ninguém tivesse ajudado, o Frodo não chegava. E na série, se deixar só a Galadriel ali, vai ficar meio forçado, né, cara? E a série é dos Anéis, né? Em primeiro lugar é dos Anéis, não é da Galadriel. Mas Sim. beleza, colocaram ela lá com uma carinha bonita lá que vai liderar e Colocar tal. ela como uma protagonista, né? Mas o protagonista são os Anéis, que é o que dá o nome à série, que vai lembrar os filmes, né? Sim, Então, sim. eu acho que o terceiro aí foi um bom episódio. E acho que o quarto pra frente aí vão ser 8 episódios, né? Primeira temporada. Eu pensei que Não era lembro. 10, mas é 8. É 8? 8 episódios. Então, não sei se toda a temporada vai ser 8, porque eles fizeram um pacote aí, eu acho que de 5 temporadas. É 5 temporadas, eu acho. E não sei se vai ser 8 ou 10 e tal. Eles estavam querendo chegar nos 50 episódios aí. Então, história vai ter, cara. Tem bastante coisa aí pra falar. Né? Então, e isso porque eles estão só na segunda era, né? Nem mencionaram muito a primeira era, que é que teve os combates ferrados também, né? Mas Sim. no geral, tô achando uma série boa, cara. O ritmo tá bom. A apresentação dos personagens muito boa também. É, ao meu ver, tem só sucesso pela frente aí. Estão fazendo essas associações dos personagens, como a gente estava, né, comentando aí no decorrer do podcast. Eu gostei, achei legal também. Mas a pergunta de 1 milhão, quer dar as notas agora ou quer deixar para depois? Cara, pode dar nota pra esses 3 primeiros episódios aí. Pra mim, pouca coisa me incomodou nessa série, né? Tipo, Uhum. o primeiro episódio, a Galadriel querendo resolver tudo sozinho, eu fiquei. Isso é meio estranho, né? Porque você lembra como ela era antes, né? E você vê Uhum. ela toda guerreira e tal, meio que. O que eles estão mudando, né? Você fica, eles estão querendo mudar muita coisa. Mas depois É. você vai comprando ideia e tal. O segundo episódio eu já achei muito bacana. O terceiro apresentando outros reinos. O segundo apresentou vários reinos élficos. Então toda a história assim da Terra-média, né, tal, tá sendo muito bem apresentada. E, pô, a qualidade técnica de atores, assim, eles convencem. O único que eu ainda não comprei, cara, é aquele Gil-galad lá, o rei dos elfos. Ele não tem cara de elfo, aquele cara. O Elrond, você olha, você compra ele como elfo. Agora aquele Gil-galad, sei lá, parece só colocar uma orelhinha pontuda nele. Não tô comprando aquele personagem não, cara. Pra mim Mas o ele tá resto... lembrando. Não, eu ia falar. Pra mim ele tá lembrando mais aquele rei que tinha no, no Hobbit lá, eu esqueci o nome da cidade flutuante lá, a cidade que ficava em cima do mar, lembra? Que Eu não o lembro o nome. Smaug passa cuspindo fogo, lembra aquele que é o que é o rei deles lá que tenta fugir com o ouro e morre? Sei. Então, ele tá Não me lembro. lembrando aquele tiozão assim mais, sabe? Não sei, eu olho ele, cara, e falo, mano, você não tem cara de elfo. Você tá, tipo, fica meio deslocado, mano. Mas Tem cara daqueles rei burguês que tava explorando a população pobre. é. Mas no geral, cara, eu dou uma nota 9 por enquanto. Não vou dar 10 porque vamos esperar a série, a primeira temporada acabar por enquanto, né? E Sei lá, você? cara. Eu sou suspeito, eu gosto muito da Senhor dos Anéis. Assisti todos os filmes no cinema, todos. Isso entrega a idade também um pouco, Hum, né? Mas assim, cara, eu tô gostando, é aquilo que você falou. No começo me incomodou um pouco, né? Esse jeito da Galadriel, como a coisa estava sendo conduzida, né? Eu gostei como foram apresentados os personagens, essa forma do pessoal tá usando essas associações que a gente já falou antes. Gostei um pouco, não gostei também um pouco do caso, né, que a gente contou dela chegando, né, em Númenor lá, chegando, chutando, né, a porta, metendo o pé na porta e, sabe, tipo, querendo mandar. Eu falei, de novo, isso não, sei lá, não combina muito, muito pelo menos. autoritária, né?
Muito, Pra época que a série tá passando, tá muito autoritária. sabe, tipo, não é assim, é aquilo que você falou, mano, a gente tá acostumado a ver ela como feiticeira, né, uma coisa mais assim, né, uma maga élfica, né, não uma guerreira que nem você brincou, né, tipo o Conan, que chega chutando a porta, né, tipo, É. entendeu, tipo, É tipo um pouco a Xena, mais. né, mano? Igualzinho a Xena. Tipo, é É, uma Amazona, não tá uma elfa. Tá uma Amazona. entendeu, tá um pouco, né, mas, cara, tirando essas coisas, né, como a gente falou, não dá pra agradar todo mundo, não dá pra ser, né, do jeito que a gente quer tudo na vida. Então assim, eu gostei, estou gostando da série, estou muito, vamos dizer assim, entusiasmado, feliz com o rumo que a série tá tomando, entendeu? Porque tem muita série que você assiste o primeiro, o segundo episódio, já chega no terceiro já começa a cair. Do quarto é só ladeira abaixo, né? E assim, pelo final do terceiro eu acredito que o quarto vai continuar nessa escalada, tá? Pode ser que a gente quebre a cara, pode, mas pelo andar da carruagem tudo indica que não vai cair a série, não vai dar aquela, né? Aquela E a forma que eles guinada. colocaram os núcleos, cara, consegue balancear. Por exemplo, se Uhum. o núcleo da Galadriel ficar muito chato, cara, aí já vão pro núcleo do Elrond lá, que tá mais ação. Ou vão pro núcleo do Elrond, que já tá lá com os anãos. Eles conseguem ir mudando, isso que é legal. Não ficou só focado em um. Se eles continuarem assim, né? Se não querer voltar tudo pra Galadriel de novo. Foi bom eles É. dividirem. Uhum. E ficar, como você vê, eles passeando pelos mapas e mostrando as coisas acontecendo em paralelo, sabe? Tipo, foi legal, cara. Eu curti. Isso é uma das coisas que eu gostei. Então Essa por isso parte que eu do tô. mapa é da hora. Então por isso que eu falei assim, tipo, como a coisa tá indo, a proporção não é cair, ou é manter ou subir, né? Então assim, eu gostei bastante. Eu estava suscetível a dar uma nota 8. Mas sabe quando a gente vai conversando, a gente vai vendo todas essas coisas, a Fazendo a gente vai cabeça do discutindo. amiguinho, né? Não, é assim, sabe quando a gente começa a conversar que a gente tá fazendo agora, né? A gente vai, né, fazer, né, o podcast, a gente vai conversando, a gente vai vendo esse ponto, a gente fala, oh, nossa, realmente, olha, você me lembrou desse ponto, olha, eu lembrei você daquele ponto. E a gente vai, digamos assim, dando aquela refinada. Cara, eu tô, assim, tentado a dar 8,5, 9 também, sabe? Tipo, né? Você começa a ver pelo, talvez, né? O amor à franquia, você começa a ver mais os lados positivos e, né? Fecha os olhos um pouco pro negativo né? E ver o O que hype no vale momento mais tá. a pena. O hype tá tanto que eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra você começar a ver muitos pontos negativos, né? Talvez nas próximas temporadas. Ou aquilo que eu falei pra você, né? Tipo, a gente começa a conversar, o amor à franquia, né? Eu brinco, né? Faz você só olhar mais o positivo e esquecer um pouco o negativo. E Entendeu? isso que é Então da a hora, gente que eles fica. sempre estão jogando lá para as referências aos filmes. Então a gente acaba comprando isso também, né, mano? Fala, pô, legal, eles estão referenciando aquilo lá. Eu vou dar um 8,5, tá? Vou segurar meio ponto aí. Né? Deixar um 8,5 aí, mas como eu te falei, quase 9. E assim, estou gostando muito. Espero realmente que a série continue fazendo esse sucesso, porque quanto mais sucesso fizer essa série, né, melhor para nós fãs, que a gente ganha mais, né, e vamos dizer assim, mais séries, spin-offs, né, tem muito mais material aí pro pessoal deixar com a gente aí para assistir ou para ler, né, ganhando outras mídias aí. Sim. Isso aí. Mas eu acho que é, é isso por hoje, galera. A gente vai se despedindo, né? Agradecemos muito a presença de vocês até aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever, né? Para colaborar com o canal, curtir e compartilhar, tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima. Então, obrigado, galera. Até a próxima.